Eu tenho uma palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração para ministrar para vocês. É com relação ao nosso futuro, algumas coisas que a gente acredita, mas tudo isso se coloca em segundo plano quando a gente acredita que Deus vai controlar todas as coisas. Amém? Você, por acaso, recebeu esse papelzinho aqui, ó? Está escrito Sonhos 2023. Alguém não recebeu? Se alguém não recebeu, levante a mão. Se alguém não recebeu... Ih, tem algumas pessoas que não receberam. Permaneça a sua mão erguida, que alguns diáconos vão chegar até você e vai te entregar um papelzinho desse aqui. Permaneça com a tua mão erguida, se você que não recebeu. E, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns projetos, sonhos de Deus para a gente. Um diácono, já, rapidinho, tem gente lá do outro lado. Ajuda aí, diáconos, olha. Continua com a tua mão erguida. E você vai anotar. Não faça isso agora, faça em casa, faça ao final. Na verdade, eu vou começar essa mensagem pelo final. Isso eu faria no final da mensagem, mas estou fazendo agora. Então, você vai pegar esse papelzinho, você vai anotar os seus sonhos, os seus projetos, e você vai orar por eles sempre que puder. Você vai orar na sua casa, no seu trabalho, no cômodo que você estiver. Você vai pegar a tua carteira, pegar esse papelzinho e entregar os teus projetos, os teus sonhos nas mãos de Deus. Eu coloquei aqui sonhos para 2023. E eu lembro que, acho que foi em 2007 ou 2008, a gente sempre fazia esse tipo de pregação aqui, no primeiro domingo, no dia 1º de cada mês, primeiro domingo, vamos dizer assim, de cada ano. De cada ano, no mês de janeiro, a gente fazia isso. E a gente guardava esses papéis aqui. E esses dias eu estava lendo quantas coisas se realizaram. Quantos projetos que eu coloquei no meu coração chegaram à conclusão. E, infelizmente, alguns não. Mas tudo aquilo que não foi possível acontecer foi porque Deus não permitiu. E glórias a Ele por isso. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer... Esse tem que ser o nosso princípio. Então, você vai colocar os seus projetos, não só para 2023, você pode colocar quantos forem necessários, e Deus assim fará ou não fará. Amém? Então, feche seus olhos e já vamos entregar esses projetos e sonhos na mão de Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito ao longo que o Senhor fez ao longo de 2022 e que fará no decorrer de 2023 e nos anos que seguirão. Inúmeras pessoas colocarão sonhos e projetos neste papel, neste pedaço de papel, como nós sempre fizemos aqui no passado, no segundo templo. Mas que os teus sonhos e os teus projetos se cumpram e não os nossos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém? Dia 1º, muita gente mais gordinho. Alguém se pesou hoje, não? Eu tenho uma facilidade para engordar impressionante. E prometo a você que a mensagem de hoje vai ser bem calma, bem tranquila, desde que eu não comece a pular igual pipoca aqui para perceber que eu vou perder alguns quilos a mais. E quando eu começo a falar e minha face treme, eu sinto que o Espírito Santo quer nos levar a algum lugar. E desde quando o Rui começou a ministrar, juntamente com o Ministério de Louvor, eu senti a presença de Deus aqui, como fazia muito tempo que não sentia. Então minha face está tremulando assim. É bem provável que daqui a pouco eu pule para lá e para cá. Enfim, hoje pela manhã eu fui surpreendido com a mensagem do Marcos Danello, lá no grupo de homens reviverem em Cristo. E ele não sabia do texto que eu havia preparado. Preparei essa mensagem ao decorrer da semana. E eu gostaria que fosse projetada a partir de agora. São 3 princípios, esse é o título, né? A gente vai seguir essa temática. 3 princípios para que possamos viver melhor em 2023. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Isso aí para quem depois comeu bastante e tal, realmente está bom. Mas vamos falar mais alto? 1, 2, 3. 3 princípios para que possamos viver melhor em 2023. Ok. E o texto básico para a gente poder levar essa mensagem está no Salmos de número 37, versículo 5. Você vai ler também comigo com bastante ênfase. Está projetado aqui atrás. Vamos lá, 1, 2, 3. Entrega.
Então, diante desta declaração, desta afirmação, deste salmo escrito por Davi, a gente vai falar sobre 3 princípios que nos darão um norte, não só no ano de 2023, mas 2024 e toda a nossa vida. Mas eu separei, eu priorizei o ano de 2023, até porque nós vamos entrar num novo governo, numa nova situação. E às vezes existe toda uma preocupação por trás de tudo aquilo que se passa. Vários comentários, várias pessoas deixaram de se relacionar com outras, porque Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, e aconteceu o que aconteceu, e o presidente assumiu, e o nosso presidente é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nem por isso a gente vai deixar de orar pela nossa nação, orar para que Deus possa guiar os nossos dirigentes. Amém? E a primeira parte é exatamente essa, a gente precisa entender como está o contexto de tudo isso, porque às vezes a gente faz uma analogia e critica determinadas situações sem entender o pano de fundo. Quando Davi está escrevendo este salmo, Salmo 37, existe algo que se passa no decorrer deste salmo que vai remeter ao salmo de Asaf, Salmo 73. Salmo 37, se você ler o Salmo 73, vai ter uma remetência. E por coincidência, existe até, isso me veio na mente, Salmo 37, Salmo 73. Inverso, né? 7:3, 37. Inverso, interessante, isso me veio na mente aqui. E esse salmo, ele vai falar algo muito interessante, que Davi, ele começa a analisar toda a situação em que o reino dele, que Israel está vivendo, que aquele momento está acontecendo, e ele começa a ver que muitos justos sofrem injustiças. Ele começa a ver que parece que não existe muita clareza no que se refere a proclamar aquilo que é justo. Porque parece que os injustos estão vencendo, assim como Asaf falou. Esses salmos, eles se coadunam, né? eles se entrelaçam, de tal forma que se você lê um, parece que é o contexto do outro. Até porque, é interessante, eles estão em cenários diferentes. O Salmo 37 e o Salmo 73 são momentos diferentes. Mas os mesmos personagens, os mesmos autores, eles fazem uma análise introspectiva, eles fazem uma reflexão, eles analisam o que está acontecendo diante de todo aquele cenário. E tanto Davi quanto Asaf vão comparar a vida do ímpio com a vida do justo. E parece que os dois chegam à conclusão que o justo vai sofrer muito mais do que o ímpio. Ele vai chegar a uma conclusão que os homens que não são piedosos parecem que têm uma vida mais tranquila do que aqueles que são piedosos. E diante de todo este cenário, parece que eles chegam a uma conclusão que não vale a pena você entrar nessa disputa. E às vezes isso acontece com a gente. Quantas vezes você é fiel no seu dízimo, na sua oferta, e está faltando dinheiro para você? E você vê tantas pessoas pregarem e verem tantas pessoas lá fora que não estão, ou que não são fiéis a Deus como deveriam, e você vê aquela pessoa crescer, prosperar, e você não prospera. Às vezes a gente se encontra nesse mar de desafios, e às vezes a gente começa a se questionar por que determinada pessoa que você olha, caramba, mas eu sou assim, eu sou assado, procuro fazer a vontade de Deus, e minha vida é tão apertada, as coisas são tão contadas, mas para fulano que não está nem aí, aproveita tudo desse mundo, carnalmente falando, para ele não falta nada e para mim falta tanta coisa. Às vezes isso pode acontecer na vida de um cristão, porque aconteceu na vida de Davi, e aconteceu na vida de Asaf, e muitas vezes nós paramos para pensar, e temos esse sentimento, e isso desanima a gente. Isso traz um sentimento ruim. Aí você para analisar nossos objetivos, nossos sonhos. Às vezes escrevemos e simplesmente ficamos remando contra a maré. Parece que ficamos a ver navios. Parece que tudo vai dar errado. Mas o interessante, tanto Asaf como Davi, eles vão chegar à conclusão que vale a pena ser justo. Porque eles sabem qual é o final do ímpio. Eles sabem qual é o final dos ímpios. E no versículo 5, que é o versículo que você está lendo, do Salmo 37, Davi ele vai expressar
3 direcionamentos, ele vai dar 3 pilares, 3 degraus, ou seja lá o que você quer colocar, 3 princípios ou 3 verdades que vão nos orientar para que em 2023 a gente possa ter um ano mais tranquilo, pelo menos dentro daquilo que a gente visualiza, pelo menos dentro da nossa vida interior, dentro do nosso parâmetro de vida com o nosso Deus. E nesse versículo ele vai contribuir de tal forma que vai ver que o justo, em sua perseverança e suas convicções, vale a pena. Até porque o justo, que entende o Senhor, entrega a sua vida a Ele. E é o primeiro princípio: entrega o teu caminho ao Senhor. Diga comigo: entrega o teu caminho ao Senhor. Mais uma vez, 1, 2, 3. Esse é o primeiro princípio: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o nosso caminho ao Senhor é levar para Ele, é transmitir, é repaginar algo que talvez eu tenha uma dimensão. Deixa eu usar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu estou seguindo este caminho. Esse é o caminho que eu estou seguindo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Estou caminhando. Esse é o caminho que eu estou seguindo. Mas talvez o caminho que Deus queira para mim não seja esse. Seja esse. Então, entregar o nosso caminho ao Senhor é abrir mão da direção que você está seguindo, que você não tem certeza se Deus está nessa direção ou não, e dizer para Ele: olha, eu não estou certo se esse caminho lhe agrada, mas eu estou abrindo mão deste caminho e colocando a minha vida no seu caminho. Estou transferindo o meu caminhar para o seu caminhar. Então, é uma mudança de propósito, é uma mudança de diretriz, em que você coloca Deus como prioridade na sua vida em tudo. Entregar o seu caminho ao Senhor é você remeter para Ele tudo aquilo que você tem como prioridade. Seus filhos são prioridade? Entrega ele para o Senhor. Sua esposa é prioritária? Entrega ela para o Senhor. O seu esposo é prioritário? Entrega ele para Deus. Entrega sua empresa, seja lá o que for. Quando você entende que você precisa entregar o teu caminho ao Senhor, você tem que abrir mão de todo esse contexto que eu estou falando e levar para Ele todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos. Você escreveu, você vai escrever várias coisas aqui, mas no final eu escrevi aqui: que seja feita a tua vontade e não a minha. É abrir mão desses conceitos e desses valores que eu tenho em prol do conceito de valor que Ele tem para mim. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele diz: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como para o Senhor, e não para os homens. Paulo ele está ressaltando aqui a importância de procurarmos a direção de Deus em tudo que empreendemos. Eu fico olhando aqui, eu estava observando, que coisa linda os músicos aqui ministrando. Eu estou bonito, não? Às vezes eu fico pensando, eu não vou cantar para não expor ninguém aqui, porque minha voz é altamente afinada. Então eu não quero aqui expor nenhum músico, ou pegar um instrumento e... Para quem não sabe, eu já fui guitarrista de igreja, então não quero aqui expor os guitarristas que são fracos. Enfim. Estou brincando, tocam muito. E o que acontece? A grande verdade é que tudo aquilo que a gente empreende, tudo aquilo que a gente faz, tem que ser para Deus. Renunciar às nossas vontades, renunciar os nossos desejos em prol da vontade e do desejo de Deus. É isso que Paulo está ensinando aqui. E quando a gente faz isso, isso é uma atitude de humildade. Isso remete à humildade. Quando você abre mão dos seus desejos, quando você abre mão daquilo que você quer, em detrimento daquilo que Deus quer, é um sinal de humildade. Deus está vendo isso. Olha lá o meu filho, ele é teimoso. Ele quer fazer isso, mas estou falando para ele fazer aquilo. Ele aceitou, já o outro não aceita de jeito nenhum. Tem gente que não aceita. E como é que a gente vai entender essa vontade de Deus com a nossa vontade? Isso é uma linha muito tênue, não é verdade? Como entender tudo isso? Isso é de cada um. Por exemplo, essa noite eu tenho assim, uma conversa muito íntima com Deus. Eu converso com Deus como falasse com meu pai, porque Ele é meu pai. Mas tem gente que pensa que Deus é patrão. Deus não é teu patrão. Deus é teu pai.
E o grande problema é que, às vezes, as pessoas têm tanto medo do pai que não se relaciona com ele. Porque pensa que o pai é aquele cara que vai estar ali, todo que vai só bater, que só vai corrigir, que nunca vai apoiar nada. Não, o pai é aquele que nos entende, é aquele que nos abraça, é aquele que nos conforta, é aquele que nos dá direção, é aquele que diz que está errado, mas é aquele também que diz que está certo. É aquele que reprova os nossos erros, mas é aquele que aplaude os nossos acertos. Essa é a nossa conversa com o pai. E Paulo está fazendo remetência a isso. Olha, deixa de prender tudo e transfere para Deus a direção. E uma coisa interessante desse versículo, dessa parte, entrega, né, dessa parte que se fala, esse conceito de entregar, isso no original tem um significado lindo. A palavra entrega do Salmo 37 significa rola. Mas como assim? Isso é hebraico. Nós temos um professor aqui. Então, a remetência da palavra entrega significa rolar. Em outros tempos, se o pastor Afonso estivesse aqui, daquele jeito que ele estava, o pessoal conhecia do passado, eu mandava ele rolar, não mandava ele pular, que era difícil. Hoje não, ele está melhor do que eu. Então, olha que interessante. A palavra remete a essa questão de rolar. E Jesus vem em Mateus capítulo 11, versículo 28. Só um detalhe. Rolar, remanejando peso. Esse é o significado na totalidade, tá? Rolar, liberando peso, ficando livre do peso persistente. Esse é o significado dessa simples palavrinha que você está vendo aí, entrega. Rolar, remanejando, ficando livre do peso existente. Só que Mateus capítulo 11, versículo 28, olha que interessante, olha a remetência. Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se o texto que nós estamos lendo, entrega, vai remeter a um peso existente, como se você ficasse livre, entrega o teu caminho ao Senhor, seria mais ou menos isso. Eu estou carregando um peso muito grande, eu vou rolar este peso para o Senhor. E Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele está trazendo isso, olha: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É como se esse rolo de pesos fosse levado a Jesus. Agora olha que interessante, que Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele não está dizendo que eu vou, ele está dizendo vem. Ele está chamando. Então você vem que esse peso que você está, aí sim eu vou entrar e vou ajudá-lo e vou tirar essa carga que você tem. Então, isso é muito significativo. E um outro ponto extremamente interessante, do Salmo 37, versículo 5, e de Mateus 11, versículo 28, isso aí eu analisando, eu falei, caramba, que coisa tão linda. Observa que o verbo entregar no Salmo 37, versículo 5, é o verbo irregular. Ou melhor, verbo regular. E do Salmo, e de Mateus capítulo 11, versículo 28, você tem o estar. Salmo 37, 5, entrega, salmo regular. Está no presente. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estão. Está no presente. Então, tanto o Salmo 37, versículo 5, como Mateus 11, 28, não faz remetência ao passado ou tampouco ao futuro, faz remetência ao presente. Significa que você não tem que se preocupar com o que passou ou com o que virá. Você tem que se preocupar com o hoje, com o agora. E isso é muito lindo. Quando eu comecei a analisar, eu falei, por que isso? Eu sempre pergunto por que é o texto. Deus, ele é muito... Deus é totalmente estratégico. Como é que ele faz isso? Olha, quantas vezes você se preocupa com o amanhã, 2023? Todo mundo está preocupado. Quem é que não está? Eu estou preocupado. Mas a palavra está no presente. Olha, você está com esse peso, com tudo isso, esquece. Isso é para amanhã. O amanhã não te pertence. Pense no agora, porque eu quero tirar de você esta carga, esse desespero. Eu quero te dar paz, mas é necessário que você venha. Amém? Essa vamos dizer assim, é uma forma bem simples da gente entender. O passado você não tem como mudar, o futuro você não tem como prever, mas entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele o mais Ele fará, mas entrega hoje.
Segundo ponto. Na verdade, eu peguei a última parte. Primeiro, entrega o teu caminho. Diga comigo, entrega o teu caminho. Segundo, diga, o mais ele fará. Seria a última parte do versículo, eu botei como segundo. E o mais ele fará. Sabe a grande verdade? Deus vai fazer. Sim, certamente ele vai fazer. Muitas e muitas coisas. A partir do momento que nós venhamos abrir os nossos corações e colocá-lo como primazia. A partir do momento que nós venhamos entender que ele tem prioridade na vida de cada um de nós. Ele fará, sim, ele fará. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, é o momento em que você está colocando a vontade do Pai em primeiro lugar. Quando você faz isso, certamente Deus vai começar a gerenciar, administrar a tua vida e Ele vai fazer grandes coisas. Você crê nisso? Diga, eu creio nessa palavra. Então, quando diz que o Senhor fará, Ele vai fazer coisas significativas no sentido dEle ser glorificado através de você. E não no sentido de você ser glorificado através de você. Você nada mais é, eu nada mais sou, do que instrumentos vivos, santo, para a glorificação de Deus através de nós. Amém? Como o Rui falou aqui, não adianta nada essa estrutura toda linda, bonita, porque realmente a igreja está linda, está bonita, mas aqui tem que ter algo sobrenatural. Aqui, além de ter pessoas que aqui estão, tem que existir a presença única do Espírito Santo, de tal forma que venha impactar e transformar vidas. Senão não vai ter diferença. Aí sim, Ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Sim, Ele fará, se nós agirmos de acordo com a conexão que Deus tem para cada um de nós. Através da oração e através da nossa devocional, da nossa leitura bíblica. Não adianta que a gente não tenha conexão de Deus se você não tem uma vida de oração. Não entra nessa. Não entra nessa. Só existe uma forma de você falar com Deus. Não existe duas, nem existe três. Você fala com Deus através da oração. É o meio que você vai falar com Ele. Não tem um outro meio que você vai adorá-lo através dos louvores, você vai adorá-lo através de inúmeras palavras, mas para falar com Ele através da oração. E para você ter uma vida que venha entender a plenitude do Espírito Santo e viver uma vida sobrenatural, que Ele possa realmente mostrar o caminho que você deve seguir, você tem que ter uma vida de oração e estudo diligente da palavra de Deus. Não tem como você ficar livre disso. E a partir dessa comunhão que você tem com o Senhor, Ele vai fazer surgir coisas que você nem imagina. Situações que você nunca esperou. Eu tenho vivido isso. Quem foi eu? Quando eu era garoto, jamais imaginei que teria condições de viajar praticamente o mundo todo. E Deus pega aquele garoto praticamente analfabeto e coloca o mundo à disposição. Eu jamais imaginaria aquilo. E Deus, os sonhos dele, sabe, são muito maiores. Eu era tão limitado para isso. Como é que Deus fez isso comigo? Eu estou olhando para você, você está olhando para mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Os seus sonhos são muito, muito pequenos comparados àquilo que Deus tem para você. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Ele fará. Ele tem coisas grandes para fazer. Efésios capítulo 3, versículo 20, quando Paulo está falando lá à igreja em Éfeso, ele vai dizer, olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Então, sem sombra de dúvidas, o Senhor fará parte. O Senhor fará parte integrante das nossas vidas e fará acontecer coisas surpreendentes. Mas eu tenho uma outra novidade para você. O texto sem contexto, ele sempre vai ser um belo de um pretexto. E às vezes a tradução, como eu falei, entrega, você vai levar para remeter a rolar. A última parte em que fala ele fará, olha o que diz a NVT. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Significa que você precisa fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, Deus não fará dele.
Não pensa que você, não, eu vou ficar aqui deitado e eu vou acordar médico. De você se não estudar 4, 5 anos, 6 ou 7 anos, ungidinho do Senhor. Você tem que fazer a tua parte. Porque não sei o que, não, eu vou. Senhor, em nome de Jesus, só um dia, é mega cena da virada, Pai, manto. Senhor, quais são os números? Mostra, se eu ver o quarto quadrante e tal, é isso, é aquilo outro. Pai, eu vou dar o dízimo, hein? Eu vou dar o dízimo. Olha, Senhor, eu vou ser fiel. Enfim, Deus vai te ajudar, querido. Ou melhor, Deus vai fazer. Sem dúvida, mas você precisa fazer a tua parte. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, filho. Você quer ser músico, vocês ralaram. Quantos anos estudaram? Continua estudando até hoje, né? São quantos anos de estudo? 10 anos, 5 anos? Estuda o tempo todo para ter a voz afinada, não é igual ser um pato rouco com muita gente aí, não. Como eu, por exemplo. Dá um dó, eu canto em ré. Dá um mi, tá cara rachada. O inimigo está se levantando aqui, mas o Senhor é poderoso para repreender. Enfim, é importante que a gente venha fazer a nossa parte. E por fim, nós precisamos confiar em Deus. Diga, eu preciso aprender a confiar em Deus. Fale mais alto. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, Ele fará. E confia nele. Confia nele. Confia nele. É muito fácil falar isso. É muito fácil falar isso. Confiar em Deus não é tão simples como parece. Confiar em Deus pode te levar a uma jornada de 40 anos pelo deserto. Confiar em Deus pode ser você mesmo sendo fiel, mesmo tendo sonhos e projetos, ser levado para uma cova de leões. Confiar em Deus, mesmo tendo Ele como primazia, fazendo missões e tudo mais, pode te levar a tempestades inimagináveis, tormentas tais que podem te levar a naufrágios. Confiar em Deus, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, é não se curvar e não adorar outros deuses, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas como resultado, ser levado à fornalha. Tudo isso confiando em Deus. Confiar em Deus não é tão simples como parece. Mas eu tenho uma palavra para você. Mantenha a fé, pois aquele que prometeu é fiel. Números capítulo 23, versículo 19, eu quero dizer uma coisa para você. Eu posso mentir para você, os pastores podem mentir para você, todo mundo pode mentir para você, errar com você, prometer algo e não cumprir. Mas Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Em Deus você pode confiar. Isaías 43, 13, a parte B, Deus diz: operando eu, quem o impedirá? Diga comigo, operando Deus, quem o impedirá? Mais alto, operando Deus. Mais alto. Mais alto. Após 40 anos de peregrinação no deserto, se ele prometeu, vai chegar. A terra prometida chegou a Israel. Após Daniel não se curvar, orar, ser levado à cova dos leões, operando eu, quem impedirá?
Deus transformou o local de sepultura para um recomeço daquele que ia ser líder do Império Persa. Diga, operando Deus, quem o impedirá? Esse eu é Deus. Diga, operando Deus, quem o impedirá? Levante a mão sobre a sua cabeça e fale assim, operando Deus, em minha vida, ninguém impedirá. Levante a sua mão para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim, operando Deus, em sua vida, ninguém o impedirá. Vira tua mão aqui para frente, eu vou levantar minha mão para cima de vocês, aqui para frente de vocês, vai dizer, operando Deus, em sua vida, ninguém poderá impedir. Tem naufrágios, tem tempestades, o mar pode ser um lugar de morte, sim. Paulo não morreu, porque Deus chegou e fez de Paulo um grande ministro, um grande missionário, porque nas mãos de Deus está o controle. Confia no Senhor. Paulo confiou, você precisa confiar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão numa situação complexa. Temos que aprender a confiar nele. Realmente eles não se dobram. Realmente eles não se curvam. O que acontece com eles? São lançados na fornalha. Quando você confia em Deus, você pode ser lançado na fornalha. Quando você confia em Deus, você pode ser lançado na cova dos leões. Quando você confia em Deus, você pode ter maremotos, terremotos, seja lá o que for. Quando você confia em Deus, você pode andar 40 anos no deserto, mas quando você confia em Deus, você tem certeza que Ele vai chegar com providência também. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha. Confia no Senhor. Talvez você esteja na fornalha nesse momento, como eu passei aí em 2022. Grande momento da minha vida, grande parte da minha vida. Operando o Senhor, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Deus operou na vida de Daniel. Deus operou na vida dos israelitas. Deus operou na vida de Paulo. Sadraque, Mesaque e Abednego estão numa fornalha, aquecida 7 vezes mais. Estão a ponto de morrer queimados. A esperança, talvez, foi abalada, mas não se curvaram. Creia nele. Eles creram. Aquela fornalha virou uma sauna. E o anjo do Senhor estava com eles. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui. Operando eu, quem impedirá? Deus fechou a boca dos leões. Deus transformou os naufrágios e as tempestades em dias melhores para Paulo. Ele está aqui para fazer cumprir todos os sonhos dele, todos os desígnios dele na tua vida. Não é o que você quer. Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam ir para a fornalha. Daniel não queria ir para a cova. Paulo não queria que houvesse tanta tempestade e naufrágios. Israel não queria ficar 40 anos no deserto. Mas ele estava com cada um deles. E operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Deus está contigo, querido. Deus está com você. Confiar no Senhor significa acreditar. Significa entender que Ele está no meio de nós. O Salmo 20, versículo 7 diz: alguns confiam em carros,
e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Porque operando eu, diz o Senhor, quem impedirá?